Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente mais uma vez. Mais um EP aqui, eu, Liminha, tá? A Cecé, pra variar, deve estar em algum canto do mundo viajando aí, fazendo negócios. E a gente tem que estar aqui, né, Liminha? Não tem jeito. Ah, acontece, né? Eu também logo não vou estar aqui, já tô avisando. Não, mas a gente já tá deixando no esquema já. Eu já assinei minhas férias já. Se vira aí, aprende a apresentar. Vamos botar a Liminha 2 pra trabalhar. E... Ah, essa é safada, né? Sabia que você ia fazer esse planejamento. Pessoal, mais um EP especial pra você. E como eu falo, a gente tá se especializando em trazer grandes profissionais aqui no canal, né? Trouxemos muitos treinadores muito bons, trouxemos diversos atletas, tanto amadores como alguns profissionais também para relatar a história deles. Mas eu falo que a gente gosta muito de trazer especialistas e principalmente médicos aqui para conversar conosco, porque ainda mais agora com as redes sociais, os podcasts, muita informação e muitas vezes a gente acaba ficando perdido. O que a gente faz, o que a gente não faz, quem a gente ouve, quando a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer. Então por isso que a gente tenta trazer sempre profissionais ligados à saúde aqui, que diretamente estão ligados ao nosso esporte, para cuidar de nós, corredores amadores, profissionais, pessoas que estão adentrando qualquer tipo de esporte. Então fiquem ligados nesse EP, vai ser muito legal. Eu mesmo tenho algumas dúvidas aqui que, mesmo praticando quase 15 anos de corrida, ainda assim tenho dúvidas. Então peguem a pipoca de vocês aí em casa, ou se vocês estiverem no carro não peguem pipoca, mas fiquem ligados aí que vai ter bastante coisa legal e bastante informação para vocês ficarem atualizados aí do mundo esportivo e da medicina, certo? Roda a vinheta aí, Liminha. Vamos lá, rapaziada. Hoje estamos aqui com a doutora Ana. Seja muito bem-vinda ao Buraco no Asfalto. É um grande prazer receber você aqui. E estamos fazendo família, né, Liminha? A mãe já esteve aqui, agora a filha está aqui conosco. Ambas da área da saúde, certo? Certo. Então, grande prazer em te receber, doutora. Obrigada. Seja muito bem-vinda e eu tenho muita pergunta para fazer para você. Muito bom. Obrigada pelo convite. Bacana poder trocar aí um pouquinho com vocês e tentar tirar algumas dúvidas aí, dar algumas dicas, enfim, desse mundo aí que é um mundo, né? O mundo da corrida. Então, vamos lá. Com certeza. A gente sempre pede para o nosso convidado se apresentar para as pessoas que estão em casa, falar um pouquinho do seu currículo, como você caiu no mundo do esporte, como foi isso na sua vida? Bom, então, além de médica, eu sou professora de educação física. Então, eu comecei na corrida pela educação física. E isso há 20 anos atrás. Então, sua primeira formação foi educação física. Legal. Aí, da educação física, foi quando eu comecei a trabalhar com corrida, como estagiária ainda, e aí depois passei a professora, tudo mais. Isso por conta de uma academia, sabe, na época das running class, foi quando começou o boom da corrida, lá em 2003. Aí foi aí que eu caí e falaram assim, tem um estagiário que tem que cuidar de algumas coisas, sabe, levar a banana e a maçã e entregar o copinho de água, então bota ela lá pra fazer isso. Me colocaram pra fazer tudo isso e aí eu fui me apaixonando por esse mundo, comecei a correr também, aí eu corria, participava disso. Aí formei na educação física, fiz pós em treinamento desportivo e aí comecei a trabalhar também com pesquisa na área de corrida e aí por conta da pesquisa que foi dentro do hospital do Dante Pazzanese, acabei me apaixonando mais ainda pela área da medicina, né, principalmente pela parte de avaliação cardiopulmonar e aí fui para medicina. Fiz mestrado e doutorado na área esportiva, então cardiologia do esporte. E hoje sou especialista em medicina esportiva, aí atuo aí nessa área 20 e poucos anos. Caramba, tudo isso já? 20 e poucos anos já, desde 2003. Olha, galera, diferentemente do host do canal, a doutora tá muito bem apresentada, porque eu não... Quantos anos você tem, doutora? Eu tô com 37. Nossa! Você então, nem vou falar que você nem aparece na câmera, mas tá eu... ruim. Não liguem pro host, galera. E aí foi isso. E dentro da área de corrida, dentro das corridas de rua, eu comecei então como estagiária, fui para professora, corri e participei da parte de produção também. Então, na época que eu estava na faculdade de medicina, o que eu fazia, eu continuei trabalhando na área, não conseguia acompanhar tão bem os alunos, mas eu ficava na parte de produção. Então, assim, eu falo que eu passei por todas as áreas e hoje Isso que eu ia te perguntar. E hoje assumi a diretoria médica de alguns dos eventos. Poxa, que legal. É isso que eu ia te perguntar. 2003, a gente tá falando de 21 anos já.
você de fato pegou a corrida engatinhando no Brasil. Exato. E passou por todo esse processo, né? Fala um pouquinho pra mim, que eu peguei a corrida em meados de 2011. Então a corrida já vinha numa... Não tava nesse boom que é hoje, mas já vinha numa crescente boa. Sim. Como foi acompanhar esse processo de crescimento tão grande desse esporte? Porque é algo que eu mesmo que sempre joguei muita bola, eu nunca imaginei, e hoje fazendo parte da corrida, eu nunca imaginei que a corrida ia tomar uma proporção tão grande quanto a gente tem hoje no Brasil. Exatamente, mas a gente também não, né? Então, quando começou, eu lembro assim, eram bem menos assessorias do que existem hoje, então... todos nós nos conhecíamos, né? Então eu também era de assessoria na época, todos nós nos conhecíamos. Vinha um outro novo que começava e tudo mais, ou se aventurando, ou, né, vindo e fazendo direito, mas assim, eram poucos que iam começando naquela época. Bem o pessoal da velha guarda mesmo. E em relação à produção também eram poucas provas. Então eu comecei Maratona Revezamento Pão de Açúcar de 2003. Então eu falo, quem não começou, né? E desde então eu fiz todas as edições de Maratona Revezamento Pão de Açúcar, de alguma forma. Então, como estagiária, como treinadora, como produção, como professora de aquecimento da prova. Legal. E há 8 anos eu assumi como diretora médica da prova. Que pra quem não conhece, galera, aqui em São Paulo, eu falo que é uma das... Acho não, uma prova pioneira aqui de corrida em São Paulo. A gente até brinca, doutora, com as pessoas que vêm aqui e grande parte delas fala: como você conheceu a corrida? Como você começou? Existem duas respostas. Ou foi no Circuito Pão de Açúcar, ou foi na... Ai, meu Deus do céu, Circuito das Estações. Sempre a mesma resposta. Então, assim, é muito pioneiro essas provas. Te digo que eu fiz a primeira edição das Estações, a primeira que foi, se eu não me engano, 2007. E fiz a Maratona Revezamento Pão de Açúcar lá em 2003. Estações, sou diretora médica da prova hoje também. Então, as provas iniciais aí, hoje, eu cuido delas de um outro lado, né? Falo de um lado que o pessoal não quer chegar, mas infelizmente acontece e vem chegando. E aí, venho vendo assim, né? Então, as pessoas, o preparo do pessoal, como iniciava, mesmo o Pão de Açúcar mudou muito o perfil, Estações mudou muito o perfil também, então a gente vê uma modificação assim, tanto nas pessoas, né, na quantidade, no boom que deu a corrida. Então sim, antigamente eu brinco que alguém para fazer uma maratona treinava 4, 5, 6, 8 anos para fazer uma maratona. Hoje o pessoal começa hoje e dali 6 meses está fazendo uma maratona, né? Meia, mesma coisa. Então mudou bastante o perfil, as pessoas estão... com esse negócio de informação, de muita informação, também é muito complicado, porque para as pessoas distinguirem o que é bom e o que não tá muito árduo, tá difícil. E aí as pessoas acham que estão seguindo algo que é super bacana e tudo mais, e aí acabam se machucando, acabam tornando outras coisas muito piores, e aí chegam nos nossos consultórios ou na prova pra gente, e acaba tomando uma repercussão muito maior do que tinha antes. Antes a gente tinha casos graves, sim, tal, mais pontuais, tanto é que tinham muita repercussão e tal, e pronto. E era muito assim, eu lembro que as tendas médicas, na época da Corpore, acho que você deve ter... Corpore, chegou a pegar, né? Era assim, o que mais tinha era aferição de pressão. Todo mundo terminava a prova e ia lá para pedir para medir a pressão. Hoje a gente praticamente não tem isso. Se vai 1 ou 2 numa tenda para isso, é raridade. Então, isso é uma realidade que mudou. Hoje o pessoal vai porque realmente precisa, porque realmente tem alguma condição e está precisando. E muitas dessas, se a pessoa tivesse uma orientação adequada, uma avaliação correta, seriam prevenidas. Acho que esse é o ponto. Antes da gente entrar nessa parte tão importante e que muitas pessoas não sabem, assim, muita gente entra no esporte, acha que tá bem. A gente sempre acha que a gente tá bem, a gente sempre acha que a gente nunca tem nada. Afinal, eu corro. Exato. Como que eu tenho alguma coisa? Exatamente. Então, assim, as pessoas acham que sempre que estão bem. E, eu vou procurar um médico quando eu tiver alguma coisa. Ou quando eu estiver bem. Eu já ouvi muito assim, eu tô voltando a correr agora, eu tô começando a correr agora, quando eu estiver melhor, eu vou pra avaliar. Eu falo, mas... não tem nexo. Não, você tem que vir agora pra ver como você tá começando, até pra você começar certo. Porque depois que você desanda...
pra te pegar lá embaixo, ladeira abaixo, é muito mais difícil. Então, as pessoas têm essa ideia. E as pessoas têm a ideia também de que é o seguinte, eu corro, eu não tenho nada. Não necessariamente. Então, nós já pegamos diversas pessoas que no eu corro, eu não tenho nada, tinha muita coisa. Nessa, doutora, assim, muitas pessoas, vou falar aqui, 95% das pessoas começam hoje no esporte por indicação de um amigo, ou hoje através das redes sociais. E aí a gente começa, é aquilo, a gente calça um tênis, ou a gente vai para uma esteira, ou a gente vai pra rua, para um parque, começa caminhando, trotando, depois a gente vai melhorando os estágios, e muitas delas até sem orientação de um profissional da educação física. Exatamente. Então, assim, para as pessoas que estão começando ou que querem começar, quais são os cuidados básicos a nível de medicina que essa pessoa deveria prestar atenção e fazer antes de iniciar, não só na corrida, mas qualquer atividade física? O ideal é que consulte um médico, sim. Faça pelo menos uma consulta médica, porque eu brinco assim, né? Eu dou aula em pós-medicina esportiva, né? E eu falo, gente, não é porque nós somos médicos do esporte que o nosso paciente não tem doença. Então, o paciente que eu atendo, o corredor, o triatleta, ele tem hipertensão do mesmo jeito, ele tem diabetes do mesmo jeito, ele tem colesterol alto do mesmo jeito. Então, não é porque você corre que você, né, foi destacado do mundo e aí você não tem nada. Tem arritmia. Então, o ideal é que faça um check-up, né, que veja qual a sua condição atual, até para poder ver o que você pode e o que você não pode fazer. Certo. É porque, às vezes, a pessoa tem uma predisposição para ter certo tipo de doença, ou até cardiovascular ou pulmonar, mas não é por causa que ela tem essa predisposição que ela é limitante ao esporte, certo? Exato. Na verdade, assim, hoje em dia, pouquíssimas condições, eu vou falar mais clínicas do que ortopédicas, tá? Pouquíssimas condições, elas realmente proíbem a atividade física. Elas só muitas vezes precisam ser tratadas antes de serem, né, da atividade física. Então, por exemplo, eu tenho um atleta que começou comigo com pesquisa. E aí, nas avaliações, quando a gente fazia uma pesquisa na Maratona de São Paulo, foram 15 anos de pesquisa, e a gente avaliava antes da maratona. Aí tinha um teste ergospirométrico, tinha coleta de sangue, urina, prova de função pulmonar, eletro, bioimpedância, tinha bastante coisa, calorimetria antes, aí imediatamente depois, então o pessoal passava a linha de chegada, ia colher sangue, fazer tudo, 24 horas depois, 72 horas depois e 15 dias depois. Então, nessas a gente acabava, muita gente que não passava no médico há muito tempo, aparecia na prova, na pesquisa, para participar da pesquisa, e tá tudo certo. E aí a gente chegava, um deles eu cheguei quando foi antes da pesquisa, né, na verdade no teste inicial, 16 por 11, se eu não me engano, a pressão. Aí eu falei, assim, você não vai correr. Não, mas eu não sinto nada. Não, você não sente nada, mas assim, né? não dá, tá fora, tá normal. Tal. Aí até, eu lembro que na época, eu falei, você só vai participar da pesquisa, né, se você for medicado. E na época até a gente excluía, a gente fazia um grupo separado de quem eventualmente tinha que tomar remédio e tal. E aí eu falei pra ele, você só vai participar se você tiver medicado. Tomou o medicamento na época por um período. Quando foi na devolutiva, porque a gente sempre fazia os exames e depois a gente chamava para falar sobre os resultados que cada um tinha tido, né? Na verdade, a gente reunia um grupinho e falava sobre os resultados, cada um ficava com o seu e a gente explicava o que era cada coisa que a gente avaliava. E aí, quando chegou na devolutiva, ele falou, fui numa médica e tal, que não era de esporte, e aí ela pegou e me mandou fazer um mapa. Eu falei, tá, você tava tomando remédio? Tava. Falei, tá. E aí deu normal, e eu corri, deu normal. Falei, claro, você tava medicado. Ela mandou eu parar de tomar o remédio. Nossa. Aí eu falei, que legal, nossa, que bacana. Peguei e falei, então tá bom, eu vou aferir sua pressão agora. E a aferir tava tipo 18, 12, tava pior ainda. Nossa. Falei, então, na verdade sua pressão tá pior ainda. E pra praticar atividade física, o que pode acontecer é você ter um AVC. Nossa, que risco. E vou te falar que eu já vi isso, tá? Em prova. Sério? Já. Feio. Com uma tomo feia, com uma parada. Feio. E aí, cheguei, falei isso pra ele e tal, eu falei, você faz o que você quiser, só que é o seguinte, também tô botando um termo aqui, que você tá informado, que você tá hipertenso, que a gente orientou... Agora, a responsabilidade é sua. Exato, né? que a gente orientou que você fosse medicado e tudo mais, se você não quiser, tá tudo bem e tal. Bom, né, aí ele entendeu a gravidade do que tava e tal, até hoje tá super bem, graças a Deus, tá medicado, entendeu que ele precisa da medicação, e ele assim, é magro, super ativo,
não, sabe, come bem, tudo certo. Só que ele tem uma questão genética. E aí é por essa questão genética que ele tem hipertensão. Não é por obesidade, não é por sedentarismo, não é por nada disso. Quando que ele ia imaginar que ele teria? Não ia. Então, ele deu sorte, que foi numa pesquisa, imagina, ele ia pra maratona. Nossa, que risco. Era a primeira maratona dele. Que risco. Então, assim, é isso que as pessoas não veem. E é isso que a gente tenta prevenir no consultório. E eu sempre falo, né? Não é puxando sardinha, mas o pessoal da medicina do esporte encara quem é do esporte de uma forma diferente do que o pessoal que não é da medicina do esporte. Com certeza. Não adianta. Se eu falar que alguém da cardiologia vê igual, não. Se eu falar que alguém da ortopedia vê igual, não. Então, é diferente. E aí precisa dessas questões. Tem algumas enzimas, algumas coisas nos exames de sangue que alteram em quem faz atividade física, que os médicos em geral não estão acostumados. Isso é muito verdade, doutora, porque eu já passei por diversos profissionais já da saúde e antigamente eu não fazia essa seleção de procurar médicos que entendiam do esporte. E muitas das vezes eu tinha problemas, mas assim, o remédio do médico era, para por um mês e meio. Depois você volta. Exato, mas para. Depois, com o tempo, a gente acaba ficando, porque o corredor, o triatleta, o ciclista, a última coisa que ele quer ouvir é para. Exatamente. Óbvio, você tá mal, você precisa fazer esse exame, você precisa tomar esse remédio, ok, tudo bem, mas você pode continuar gradualmente, diminua a intensidade, tudo. E aí, essa mentalidade de procurar médicos que entendam do esporte que você pratica, eu acho que é muito importante devido a essa orientação. Nem sempre a gente precisa parar, às vezes a gente precisa só de um direcionamento correto. Né? Exatamente. Às vezes tem algumas condições, então a própria hipertensão ou as arritmias, às vezes eu falo, olha, você precisa ficar 3 a 4 dias parado pra gente dar tempo do remédio agir e tal, a gente olhar como é que você tá e e retornar. Beleza, isso é uma coisa. Agora, não é aquele, você nunca mais vai poder fazer atividade física, você não... Não. Aí eu crio outros problemas, porque aí a pessoa fica sedentária, a pessoa fica, ansiosa, né, deprimida, aí come mais, aí eu crio uma dislipidemia, uma diabetes, aí eu crio coisa outros muito pior. problemas, Nossa, muito pior. Então já tenho muito paciente que vem pra mim, assim, como segunda ou terceira opinião, e fala assim, não, eu passei uns médicos tal, um deles assim, meu coração é um pouco maior e tal, e aí o médico falou que eu nunca mais vou poder fazer atividade física. O paciente tá com 60 e poucos anos, 68 anos, e triatleta, treina, tá super bem. E aí ele fala, doutor, é o seguinte, eu tô aposentado, o que eu faço da vida é treinar, e tô quase partindo pro, olha, se for para fazer isso, eu prefiro continuar praticando e morrer. Eu falei, não, calma, não é por aí. Uhum. E aí a gente vai vendo essas especificidades, então tem muita coisa disso que precisa ser considerado. E isso que eu ia te perguntar, assim, levando em consideração os seus colegas de trabalho, isso não é uma opinião meio estranha, levando em consideração que hoje grande parte das pessoas precisam praticar um esporte para evitar riscos de saúde? Então, é muito louco isso, né? Porque é o seguinte, a medicina tradicional, que a gente aprende lá na faculdade, do 1º ao 6º ano e tal, a gente ouve de exercício, olha, mudança de estilo de vida, é o MEV, pronto. Você tem que orientar seus pacientes, mudança de estilo de vida. Pronto. Principalmente quando a gente fala de saúde pública, para o médico do postinho e tal, que é o que a gente tem muito na faculdade. Então, mas mudança de estilo de vida é caminhar, 30 minutos de caminhada todo dia, tal, né? Aquele pelo menos 150 minutos de atividade. É aquilo, entendeu? É o que a gente tem na faculdade, no geral. Poucas faculdades, elas abordam um pouco mais. É porque é a grade tradicional da faculdade. E aí, hoje, em algumas áreas, já está se falando um pouco mais sobre atividade física. Então, na endócrino, eventualmente, tem pelo menos alguns módulos ou alguma coisa relacionada a endócrino e atividade física. Na cardiologia, já tem um módulo, que é pelo menos um mês, na cardiologia esportiva. Na ortopedia, tem a traumato esportiva. Então, tá começando a falar, mas só que imagina, você faz uma residência de 2 anos ou uma residência de 3 anos e você ouve um mês.
É pouco. É pouco. Ainda mais pra um assunto que vai se atualizando sempre. Né? Exatamente. E que você não consegue, em um mês você não consegue ver quantidade de pacientes, quantidade de casos diferentes, sabe? Não consegue. O pessoal diz que na minha mão é fácil ver isso, porque o pessoal fala que na minha mão tem de tudo. E é verdade, tanto nas provas quanto no consultório, eu pego de tudo. E aí eu vou te fazer devido a essa sua resposta, eu vou fazer uma pergunta muito pessoal minha. Essa falta de atualização, já ligada na faculdade, né, no mestrado, então na residência, isso é muito de falta de atualização mesmo, ou tem muito interesse das empresas de medicina envolvida atrás disso para se vender mais remédio? Não, na verdade o que eu acho é assim, a medicina é muito grande, então tem muita atualização, tem muita coisa. A cardiologia tem muitas novas tecnologias, tem muita doença, tem muita coisa. Não dá tempo para abordar tanto a cardiologia esportiva, tanto a área esportiva, porque a cardiologia é um mundo, entendeu? Ortopedia é a mesma coisa, endócrino é a mesma coisa. Então, tá se falando mais de obesidade, tá se falando mais de síndromes metabólicas. Claro, ainda tem uma abordagem medicamentosa, porque esse é o cerne da medicina, né? Então, se a gente for pensar, a medicina, a gente aprende desde o início que é a tratativa, né? E não, eventualmente, a preventiva. Exato. Hoje está se falando mais, hoje estão se surgindo, especialidades, ou não vou nem entrar no mérito assim se é especialidade ou não, porque tem gente que briga, algumas não são especialidades pela MB ou não sei o que, mas está surgindo muitas áreas que estão se falando muito mais efetivamente dessa questão de mudança de estilo de vida, de atividade física, de alimentação, então, de obesidade, de síndrome metabólica, sabe? Algumas até áreas bem afins também à medicina esportiva, à nutrologia esportiva, enfim, Mas eu acho que assim, na verdade é porque é um mundo mesmo, a medicina é um mundo. Então eu falo, mesmo a gente é segmentado. Tanto é que eu brinco, às vezes alguém fala assim, eu tô com um negócio no olho, que eu faço? Vai no oftalmo, porque assim, oftalmo é um mundo à parte. Que eu faço? Entendeu? Então tem algumas coisas que não tem jeito, a gente precisa direcionar, porque são mundos completamente diferentes. O mundo da oftalmo é outro mundo, né? Mesmo a ginecologia, poxa, é outro mundo. Então, tem algumas coisas na medicina esportiva, a gente tem muito da cardiologia, da nutrologia, da ortopedia, então, pelo menos uma base, um geral de tudo, a gente acaba atuando, a gente acaba, pelo menos, sabendo, e as coisas mais específicas a gente, acaba direcionando para um parceiro. Para quem for, exato. Eu venho da área da cardiologia, então, isso é mais meu cerne, mas, e aí eu tenho minhas referências na parte de ortopedia, esportiva e tudo mais. Legal. Então... E aí a gente começou a praticar um esporte, a gente tá gostando, aí eu falei, não, pera, botei a mão na consciência, eu preciso fazer um check-up. Esse é o melhor dos mundos. Preciso fazer um check-up, fui num clínico geral, que seja, ele me indicou, David, você precisa fazer um ecocardiograma, um teste ergoespirométrico e mais algumas coisas. Ele não vai te mandar fazer um ergoespirométrico. Então, exato. Aí que eu queria entrar com você nessas nuances. Para que serve cada exame de coração? Porque assim, se você for num clínico geral, ele vai te pedir, acho que um ecocardiograma. E o teste ergométrico. Isso, teste. Aí, duas perguntas em uma. Quais são os exames corretos para quem pratica um esporte fazer? E o que é cada um? Porque eu mesmo não sei. Tem o teste ergométrico, o teste ergoespirométrico. E agora, para quem gosta de performar, tem o teste de limiar de lactato. Que é a mesma coisa que o ergoespirométrico. Então, explica um pouquinho pra gente, pra mim também, qual é a diferença desses testes e qual é realmente, assim, os importantes pra gente fazer. Tá. Bom, então vamos lá. Primeiro assim, vou falar um pouquinho de literatura de ciência, tá? Que acho que é importante a gente saber o que se fala lá fora. Existem hoje um protocolo americano e um protocolo europeu de avaliação pré-participação. Por que é pré-participação? Para que você pratique atividade física, tá? Basicamente, eles falam principalmente para atletas, né? Esportistas até 35 anos, é um tipo de protocolo, acima de 35 é outro. Então, vamos falar primeiro do básico, que é esse até 35 anos. No protocolo americano, eles falam o seguinte, olha, você tem que fazer uma consulta médica com anamnese, exame físico e o médico te libera.
dá até uma taquicardia, né, falando isso. Só que, assim, eu conversando até com o diretor médico da Maratona de Boston, eu falando assim, mas como é possível? Vocês que são tão neuróticos com tudo... Não, e neuróticos, porque lá tudo é processo, lá tudo é isso, né? Vocês liberam uma pessoa com uma anamnese e um exame físico. Ele falou, não, é o seguinte, a gente tem que ver o que está escrito e o que é a prática. Sim, o que está escrito é isso. Via de regra, eu vou chegar, vou olhar para você e vou falar assim, vou fazer uma consulta com uma anamnese e um exame físico. Só que eu vou fazer uma anamnese, assim, eu vou perguntar sobre a unha do dedinho do pé, entendeu? Completamente minuciosa. E vou fazer um exame físico, aquele do médico vovô, sabe? E perfeito. Que perdeu-se muito na medicina hoje, inclusive. Então, eu vou fazer tudo isso. Se eu acho que eu escutei um soprinho, pronto, você já não é mais uma pessoa normal. Então, você já vai para uma avaliação mais aprimorada. Se você falou que o seu avô teve um infarto, pronto, você já tem um sim nas respostas. Então, você já vai mudar isso. Então, qualquer sim na história, você já é reclassificado e você já não é mais baixo risco e você já não vai mais ficar com anamnese e exame físico. Mas, num geral, né, quando a gente fala, vamos comparar protocolo americano e protocolo europeu. Americano, anamnese e exame físico. Mas é o que eu falei, olhando com muito cuidado esse anamnese e exame físico. Né? E qualquer sim, não é sim da família, sim da genética, você vai para outro lado. E aí, a gente tem protocolo europeu. O protocolo europeu foi proposto na Itália, pelo Dr. Domenico Corrado. Ele fez uma avaliação. Ele começou, na verdade, o que ele começou a fazer? Ele começou a ver nos necrotérios do que as pessoas morriam quando faziam atividade física. E aí, ele chegou nas principais causas de óbito. E aí, ele entendeu que lá, o que mais morre é de uma displasia ritmogênica do ventrículo direito, ou hoje em dia chamada de miocardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, que é uma doença no coração que tem um fundo genético, que a musculatura se transforma em gordura. E aí isso faz com que gere muitas arritmias, que são batimentos fora do ritmo, e isso pode vir a gerar uma taquicardia e uma parada cardíaca. Então, e aí, por conta disso, inclusive, ele propôs que no europeu tem que ter anamnese, exame físico e eletrocardiograma. Porque se tiver uma arritmia, se tiver alguma coisa, existem padrões no eletrocardiograma relativos a essa doença. E aí, ele percebeu isso, ele implantou, ele já publicou 15, 20 anos de segmento, mostrando o quanto ele conseguiu reduzir, eles, né, com a implantação do protocolo, os casos de óbitos em atividade física, morte súbita por atividade física. E aí, tanto é que aí tinha uma época lá, 2006, 2007, até 2000 começou isso, mas 2012 estava muito forte isso. Era a briga entre colocar um americano e um europeu e falar assim, melhor o protocolo americano, melhor o protocolo europeu, o que é melhor e tudo mais. E aí os americanos até falavam, mas o americano não morre de displasia ritmogênica. O americano morre de miocardiopatia hipertrófica, que é o coração grande. Que não é o coração grande do coração de atleta, é o coração grande de doença. Exatamente. Então não tem porquê. E aí o Conrado falava, não, mas olha, no eletro também tem padrões para isso, então isso também é importante. E aí foi se desmistificando e tudo mais, ainda existe essa briga, tá, do protocolo europeu, do protocolo americano, e aí o brasileiro, você vai me falar, Tayane, e o brasileiro? Existe, né, a gente tem a diretriz de cardiologia do esporte, até sou uma das autoras da última atualização, e aí a gente fala que o ideal, né, uma anamnese, um exame físico, dependendo da idade, um ecocardiograma e um teste, dependendo das alterações, você parte para um Holter ou para uma ressonância, tá? Mas no Brasil a gente não tem muito a etiologia das mortes por atividade física. Então, a gente morre também por displasia igual à Itália, a gente morre por miocardiopatia hipertrófica, do que o brasileiro morre, né? A gente não tem essa etiologia, essa casuística que eles têm, tá? Então, se a gente for falar em termos gerais, fala assim, uma anamnese, um exame físico e um eletro, e aí se tiver alterado, você vai participando, e dependendo do nível de atividade física, você pode ir se aperfeiçoando. Então, isso é literatura, isso é ciência. Então, agora eu vou falar da prática e do que eu faço no consultório. Então,
Primeiro eu falo, uma coisa é a pessoa que quer caminhar realmente 30 minutos ali e tal, aí sim, um teste ergométrico simples, né, com uma consulta, os exames laboratoriais e tal, vão ser ok. Agora, para quem vai para uma corrida de rua, vai para um triatlon, vai para né, enfim, dentro da corrida de rua, uma meia, uma maratona e tal, o que a gente impõe ao coração não é fichinha, entendeu? Assim, mas eu tô bem. Você tá bem, só que você não sabe como o seu coração está. Vai reagir durante o processo, exatamente. Né? Mas eu vou tranquilo, Ana. Eu vou lá, eu vou trocando ideia. Tudo bem. Mas a questão é quanto tempo você vai trocando ideia, né? E quanto isso vai ser uma sobrecarga para o seu coração. Então, essa forma de avaliar são com os testes de esforço. Que sim, pode ser o teste ergométrico ou o ergospirométrico. Problemas, tá? O teste ergométrico... ele é um teste clássico da ergometria, da cardiologia e tudo mais. Eles têm protocolos pré-estabelecidos, né? Que são protocolos em que você fica de 2 a 3 minutos numa intensidade. E aí você vai tendo incremento e a gente vai entendendo como que o ritmo cardíaco reage, como a pressão arterial reage, tá? Eles foram propostos na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, em que primeiro... Pra você ter uma ideia, na Europa, os testes, a maioria deles são na bicicleta e não na esteira. Por quê? Porque eles falam que pra eles é mais natural. Na Europa, todo mundo anda de bike. Sim, o estilo de vida lá, exatamente. Né? E aqui? Não. Aqui eu pego um senhorzinho, nunca sabe, subiu numa bicicleta. Então não consegue nem pedalar. Então tem essa diferença. Mas então, aqui a gente faz mais na esteira. Só que vai colocar uma pessoa, e aí eu não tô falando nem de atividade física, né? Tô falando do cerne da ergometria. Que não, ou mesmo um corredor de rua, às vezes, vou colocar na esteira, e o cara só corre na rua, nunca correu na esteira. Eu sou então, parecendo um doido correndo na esteira. Exatamente, aí fica com medo de cair, fica isso e tudo mais, né? Mais do que isso, na ergometria, por conta de segurança, os protocolos, eles falam o seguinte, eles aumentam muito a inclinação, com pouca velocidade. Por quê? Por conta de segurança. Porque uma pessoa, não necessariamente ela tem o gesto da corrida, mas eventualmente é mais fácil ela subir caminhando. Então, se eu te botar numa ladeira, mesmo você se você for um idosinho, você vai subir devagarinho, mas você vai subir. Se eu te colocar para correr, você vai cair. É muito mais fácil você cair. Então, por segurança, os protocolos eles têm uma característica de maior inclinação e menor velocidade. Aí, então, pensa num corredor. O que vai acontecer com o corredor, com o triatleta? Ele não vai atingir a frequência cardíaca ou fadigar, porque ele vai fadigar coração e pulmão. Ele vai fadigar o quê? A perna. Ele não tá habituado a correr numa ladeira. Exatamente. E aí a gente muitas vezes não consegue o resultado que a gente precisa, ou seja, impor o esforço ao coração, ao pulmão e tudo mais, efetivo e que seja compatível com o que você faz nos treinos ou nas provas, com o teste ergométrico. Então, essa é uma limitação. Então, o teste ergométrico, ele é um teste muito bom, mas ele poderia, sim, ele já te dá muita informação. O problema é que os protocolos mais clássicos, e é o que se faz na maioria dos serviços, em 99,9% dos serviços, são os protocolos clássicos, que entende-se por quê, porque são os previstos, mas que priorizam mais inclinação do que a velocidade. Beleza. Aí tem alguns que sim, colocam mais velocidade e tudo mais. Só que aí a gente tem uma outra questão de velocidade da esteira. Então tem algumas esteiras, alguns lugares que você vai, que a esteira só vai até 12 por hora, 14 por hora. E aí alguém que corre em média 10 por hora, 6 para 1, ele com certeza num teste em que você vai ficar 1, 2 minutinhos na velocidade, chega a 12, 13, 14 tranquilamente. E aí tem essa limitação. Então, essa é a grande limitação do teste ergométrico. Então, o teste ergométrico, ele é um teste de esforço, tá? Que a gente impõe o esforço ao corpo, vai acompanhando a pressão arterial e o comportamento do ritmo cardíaco, mas avaliando isso. Qual a diferença dele para o ergospirométrico? No ergospirométrico, além dessa parte de pressão e ritmo cardíaco, a gente tem a avaliação pulmonar. Com a avaliação pulmonar mais a cardíaca, a gente tem as informações de metabolismo.
Então, eu sei qual é o metabolismo que você está usando. Eu estou usando metabolismo aeróbio, estou usando metabolismo anaeróbio. Quais são as minhas velocidades, sabe, as zonas de treino? Com ele, eu consigo determinar efetivamente quais as zonas de treino. Eu sei quando você entra em uma predominância, quando você muda o tipo de metabolismo que você está usando, qual a intensidade, tanto por velocidade como por frequência cardíaca. E aí eu posso determinar certinho quais as zonas para você treinar, que vai te dar uma segurança para treinar em todos os sentidos. E via de regra, o ergospirométrico ele não usa inclinação, então ele usa uma carga fixa. Então, por exemplo, lá no consultório eu uso 1%. 1% de inclinação porque, para simular a rua. E aumento de velocidade a cada minuto. E aí você vai até o máximo. Exatamente. E aí sim até o máximo. Então essa é a diferença. Então por isso que o ergospirométrico ele é muito mais efetivo para quem corre, né? Para quem treina, corredor, triatleta, porque ele realmente impõe você mais até o máximo. Ele simula muito mais o do que você esporte faz. mais na prática, vamos dizer assim. Exatamente. Por mais que você não esteja na rua, que é o habitat do corredor do triatleta, exatamente. ele simula mais ou menos a situação cardíaca e pulmonar que você vai estar sendo exigida durante uma corrida. E ele ainda te dá todas as informações metabólicas para você conseguir programar seus treinos, fazer mais efetivo. Porque se você usa os limiares, se você usa as zonas de treino medidas mesmo, tá? Não só aquelas, que, sabe, os relógios dão e tudo mais. Que geralmente são erradas, né, doutora? Muitas vezes são erradas. Muitas. Então, e até porque essas zonas, elas mudam de acordo com a fase de treino que você tá. Tô no período de base, tô no período específico, entendeu? Exatamente, muda completamente, porque elas são completamente treináveis. Então, eu não tô sempre com as mesmas zonas. Ótimo. E aí, então, se você consegue fazer isso, você consegue ter muito mais resultado. Show de bola. E aí, é isso que essa é a maior diferença. E o teste de lactato? O teste de lactato, ele, em termos de metabolismo, ele dá a mesma informação que o teste ergospirométrico, tá? Porque através da medida de lactato, ele me dá, eu consigo determinar também as zonas de treinamento. Só explicando pra galera que tá em casa, o lactato é medido através do sangue, certo? Isso, exatamente, que pode ser ou na ponta do dedo ou no lobo da orelha. Só que qual a diferença? No teste ergospirométrico, a gente tem que aumentar a intensidade a cada no máximo 1 minuto. Porque eu não posso me acostumar com aquela intensidade. Ela tem que ser um aumento gradual, que a gente fala que é um protocolo em rampa. Então, é um protocolo que ele vai aumentando gradualmente. Por quê? Diferenças na ventilação, ou seja, na sua respiração, vão determinar as diferenças metabólicas e aí as zonas de metabolismo. Só que no lactato, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o lactato, até ele ser produzido lá no músculo, até ele cair na circulação, até ele chegar lá no lobo da orelha para você medir, tem um tempo. Se eu medir agora, foi de 2 minutos atrás, por exemplo, que produzi 2 minutos atrás. Então, se eu estiver aumentando a cada, no máximo 1 minuto, provavelmente foi de 2 ou 3 estágios atrás e tal. Então, não vai ser preciso. Não vai ser preciso. Então, os testes de lactato, eles têm que ser com cargas que a gente fala que são protocolos escalonados, ou seja, de cargas de pelo menos 2 a 3 minutos. E aí, depois de 2 a 3 minutos, você incrementa. Tanto é que tem um pessoal que fala assim, não, vamos lá, eu vou fazer um ergospirométrico, eu vou te dar o teste de lactato junto. Então, qual que vai ser válido? Uma coisa, outra coisa, outra Primeiro, coisa. eles medem a mesma coisa. Posso fazer e depois eu tô com alguma dúvida, não sei o que, se realmente era, porque às vezes tem um padrão respiratório, tem uma questão aí eu vou confirmar com o lactato? Posso, mas são testes separados, não são o mesmo teste. E aí, então, mas ambos te dão a mesma coisa. Qual a diferença também do lactato? Ele não é um teste, vai dizer, médico, assim, porque ele não te dá diagnóstico. Ele te dá o metabolismo, ele te dá as zonas e tudo mais. Ele não te dá diagnóstico. O teste ergospirométrico, ele te dá o metabolismo e tal, só que ele também te dá alterações pulmonares, alterações cardíacas. Então, ele te dá também um diagnóstico de doença. Ótimo. Entendeu? Saúde, doença. Você consegue fazer um screening mesmo, você melhora a performance e ao mesmo tempo você tem o estado clínico da pessoa. Exato. Eu brinco que o pessoal não quer, né? Se eu falar pra você assim, vamos lá, vamos pra fazer pra ver se você tem alguma coisa, você vai falar... não sei não, se eu quero saber como é que tá. Fala, vamos lá, que você vai melhorar seu treino, a gente vai conseguir otimizar, vai fazendo isso aqui. Aí o pessoal vai, então eu falo que eu pego pela performance e aí eu cuido da saúde também. Então, essa é a diferença desses 3 tipos de teste. E aí você falou do ecocardiograma. O ecocardiograma, ele é o ultrassom do coração.
Então, ele olha a forma e a função. Como ele bate, se todo ele está contraindo, se tem alguma alteração nas válvulas, na abertura, como é que o sangue está saindo. Então, ele fala muito mais de função cardíaca. Ele é, obviamente, super importante, mas em termos de exercício, ele não te dá nada relacionado especificamente ao exercício. Mas ele é extremamente importante porque eu tenho que saber se o seu coração tá bom, se ele bate direitinho, se você não tem nenhuma área, que a gente fala de hipocinesia ou acinesia, que não recebeu sangue e não tá mais contraindo, por exemplo, de quem infartou, entendeu? Se você tem um músculo mais grosso por você ser hipertenso ou por você ter o coração de atleta. Então, são exames extremamente importantes, mas você tem que saber a aplicabilidade e quando fazer cada um. Que aula, Liminha. Agora eu sei explicar para que serve cada exame. Agora, se me perguntarem... Porque assim, doutora, eu já passei por todos os estágios. E é muito legal que você explicou, porque realmente, se você é um iniciante, eu acho que não tem por que você fazer um ergo espirométrico ou então um limiar. Se você quer fazer caminhada, um esporte mais tranquilo, vamos dizer assim. Você pode ir para ergométrico, pelo menos para começar. Para isso não ter ser uma um base, limitante. Isso. Eu só posso começar a treinar se eu tiver ergo espirométrico. Não, então vamos pro ergométrico. Aí o companheiro também... Cobre, é mais tranquilo, né? Exatamente. Não pode ser um limitante. Legal. E aí, a partir do momento que você vai querendo evoluir no esporte, performar um pouco mais, ir para mais longas distâncias, você vai fazendo esses novos testes até para ter novos parâmetros pro médico, pro seu treinador, né? E acompanhando. E para diagnóstico também, porque aí quando eu comecei a correr, quando eu comecei a aumentar a intensidade e tudo mais, o que vai acontecer? Aquele teste ergométrico simples já não vai me atender tanto em relação à intensidade. Então, eu vou precisar de um pouquinho mais. Doutora, aí eu vou te fazer uma pergunta. Antigamente, as pessoas morriam muito não praticando esporte. Assim, muita gente não praticava esporte por acessibilidade, informação. Antigamente, as pessoas acordavam, estudavam, trabalhavam, cuidavam dos filhos, da casa, e é isso. A vida das pessoas eram essas. E antigamente, tinha uma limitação muito grande de esporte. Era futebol. As meninas jogavam muito vôlei, o handball um pouco, mas a gente não tinha essa dimensão tão grande de prática de esporte. E hoje a gente vê as pessoas praticando muito esporte, só que ao mesmo tempo a gente vê as pessoas também ainda morrendo também. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: negligência, falta de exames, ou também pode ser algo que a pessoa desencadeou durante a vida e a prática esportiva? Então, acho que tem um pouco de tudo, tá? Voltando lá, até naquele protocolo europeu, depois que eles colocaram, né, que eles implantaram, reduziu a morte e tudo mais, eles continuaram acompanhando aquelas pessoas que fizeram a primeira avaliação pré-participação e que foram, né, você fez a primeira, você não tinha nada, mas eles continuaram te avaliando todo ano ali. E eles viram que no acompanhamento, o acompanhamento dá mais informações e, inclusive, consegue prevenir mais a morte até do que só a primeira avaliação. Que as coisas, algumas situações, elas demoram, de 2 até 6 anos para surgirem ou serem diagnosticadas. Então, às vezes é curso natural da doença mesmo. Então, quando eu comecei a correr, eu fiz. Tá, beleza. Há quantos anos? 7. E depois você... Não, mas falaram que eu não tinha nada. Mas nesses 7 anos seu corpo mudou, as coisas mudaram, você ficou mais velho. Infelizmente, a gente vai ficando mais velho cada vez mais, não vai ficando mais novo. Então, tem questões de trabalho, sabe? Tem N... rotina, né, do dia a dia. Exatamente. Que influenciam e podem mudar a nossa situação. Então, tem um pouco disso, das pessoas avaliarem uma vez e depois, né, não avaliarem. Tem uma questão, né, eu já ouvi muito assim, mas a pessoa fazia check-up e morreu. Às vezes ela tinha uma condição que realmente é mais difícil de pegar, sim, isso pode acontecer, é bem mais raro, tá, mas pode acontecer. E às vezes é aquela história que a gente falou, fez um exame básico, tipo um exame que não era o específico pro esforço, e aí, obviamente... Achou que era suficiente, não foi bem orientado e aí, foi pego de surpresa. Exatamente, que era uma surpresa que não era pra ser surpresa, mas ok. Tem pessoas negligentes mesmo, a pessoa começa a correr, tô correndo, tá tudo bem e pronto.
né? E, estilo de vida, eu vejo bastante, assim, depois da pandemia. E eu falo assim, não sei se era... Eu acho que já era uma coisa que tava pra acontecer, tá? É uma coisa que vira e mexe eu discuto com a minha mãe também, né? Essa questão emocional. Então, assim, talvez fosse uma coisa que tava pra acontecer, que são essas doenças mentais aí, desencadeando também doenças físicas. Então, não é que não existe, existe, entendeu? A gente tem pego em provas... pessoas que desencadeiam crise de ansiedade, pela crise de ansiedade desencadeiam crise convulsiva. Grave, não é que assim, a pessoa dá uma tremidinha, não, graves. Doenças, questões mais graves, de mais difícil controle, tenho visto isso no consultório. Então, aí doenças mistas, a pessoa tem uma crise de ansiedade, mas ela tinha uma asma, então a crise de ansiedade, ela desencadeia a asma, e aí a asma... obviamente uma crise de asma, piora a ansiedade e aí vira uma bola de neve. Então, as pessoas, num geral, estão mais saudáveis? Elas, num geral, estão mais doentes. O estilo de vida que a gente tem levado, né, a gente, num geral, hoje em dia, está propiciando que a gente esteja mais doente. E aí, por isso também tem acontecido tanta coisa. E às vezes o esporte acaba sendo, sabe, o gatilho para aquilo. E, infelizmente, se tivesse cuidado antes e tal, não seria. Mas às vezes é. Até puxando esse assunto de se cuidar antes, de novas doenças surgindo, até as mentais e tudo mais, a gente acaba vendo muita gente nova também tendo problemas cardíacos e cardiovasculares. Eu mesmo já tenho amigos, 2 inclusive, que faleceram super cedo por negligenciar cuidados. E não fazer exame, achar que é novo não vai ter nada, porque antigamente a gente estava muito acostumado a ver doenças cardíacas nos nossos avós e tudo mais. E hoje em dia está sendo cada vez mais recorrente pessoas novas terem problemas cardíacos e pulmonares e também de pressão. Por que isso, doutora? Mas se a gente pensar... Vamos voltar lá na história, né? Antigamente, as pessoas, tinham filhos mais novos, isso, aquilo. As pessoas viviam o quê? 40 anos, 50 anos. Então, eram os avós, né? Que ficavam mal, que tinham doenças e tudo mais. Hoje, nós, aos 30, 40 anos, nós somos jovens. Mas é um jovem que... já viveu muita coisa também, né? E que muito também rápido, não é tão jovem. Né? E muito rápido. Exatamente, com um estilo de vida, sei lá, às vezes não tão bom, né? E então, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, que assim, eram doenças dos nossos avós, mas quantos anos tinham os avós naquela, né, no antigamente? Então, tem isso, né? Isso, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas tem tido muita doença mesmo, tem tido muita doença em pessoas mais novas. Essa parte das doenças da saúde mental tá bastante complexa. Então, tá piorando também muitos quadros. Acho que por isso a importância da conscientização dos pais, né, doutora? Tipo, de acompanhar os filhos de perto, de levar no médico, de fazer os exames mais cedo. Exatamente. Para tentar se prevenir o pior, né? Exatamente. Hoje tem pediatras que são também especialistas na área esportiva. Tive vários alunos em pós-graduação que era o pessoal da pediatria que estava se especializando na área esportiva. Tenho colegas próximos que são especialistas nessa área de pediatria esportiva, que é bem bacana, que é bem importante também. Para orientar melhor quando eles estão começando lá, desde o início. Porque hoje a gente começa a vida ativa no esporte cada vez mais cedo, né? As escolas incentivam e tudo mais. Sim. Então... Minha filha está com 6 anos. Minha filha faz CrossFit Kids, faz natação, faz circo. Cara, com quantos anos? 6 anos. Nossa, que vergonha de mim, sério. Nossa, sério, eu vou te falar, esse menino que tá aqui, olha, é um exemplo a não ser seguido. Então, e por isso da importância de se tratar desde pequeno, né? Exatamente. E mesmo pequeno, esses exames de coração a criança pode fazer normalmente. Pode. O teste ergométrico, ou o ergospiro, né, a gente faz via de regra a partir dos 12 anos. Tá? Mas existem protocolos no Canadá, nos Estados Unidos, e que eu saiba, tem alguns lugares aqui no Brasil também que tem os protocolos infantis
tanto da esteira, né, de esteira, de bike e tudo mais, para atletas, que aí a gente já não fala, tipo, de esportista, sabe? Minha filha é esportista, então, claro, minha filha tem um eletro, tem um eco e os exames laboratoriais. Mas para essa parte mais de esforço mesmo, fora principalmente tem alguns protocolos bem estabelecidos, aqui no Brasil está iniciando isso, mas via de regra, a partir dos 12 anos a gente já coloca em teste de esforço. Ótimo. Até por conta de coordenação motora, né? Então, os pequenos, muitas vezes, eles não têm formado. Na verdade, lá da educação física, crescimento e desenvolvimento motor. Então, eles não têm formação adequada para essa questão do correr, disso na esteira. E aí, acaba, pelo tamanho da esteira e tudo mais, acaba podendo ser algo mais perigoso, sabe? Doutora, e essa questão dos batimentos cardíacos na corrida, ou no ciclismo, no triatlo. Hoje a gente, graças a Deus, tem os relógios, né? É um parâmetro básico, certo? Eu quero até que você fale sobre isso. Mas a gente tem um parâmetro inicial, que são os batimentos cardíacos que os dispositivos nos dão hoje. E até trazendo alguns relatos, eu tenho alguns amigos que reclamam muito disso. Nossa, mas meu batimento cardíaco é muito alto. Como se medir isso? A pessoa faz o esporte, não é um limitante para ela, mas ela sente que ela acaba ficando mais ofegante. Quando ela puxa os dados do relógio, ela acaba vendo que os batimentos cardíacos dela, mesmo quando ela corre devagar, numa intensidade mais devagar, os batimentos ficam muito altos. Isso é prejudicial e seria ideal fazer um exame complementar? Ou não, esses dados não são tão precisos assim? Na verdade, assim, sim e não, tá? Então, sim, existem pessoas, porque aí é padrão, entendeu? Existem pessoas que têm uma frequência cardíaca mais baixa ou que se adaptam mais fácil ao exercício e acabam tendo aquela bradicardia do atleta de uma forma mais fácil, e tem pessoas que menos. Então, basta saber primeiro qual é o seu perfil, qual é o seu padrão. Por isso que os exames são importantes. E aí o ergospirométrico é bem importante nesse sentido, porque qual é o seu primeiro limiar? Então, onde começa a sua zona 2? A sua zona 2 é a zona de treino longo. Então, eu tô ali naquela zona 2. E antes a minha frequência era 115 ali, tá? Começava no 115, o começo da zona 2. E aí, hoje, eu tô sentindo mais ofegante, eu tô sentindo que meu coração tá mais forte e ela tá em 140. Opa! A gente tem que olhar isso e aí aprofundar. Mas tem pessoas que, assim, que sempre foram 140, que simplesmente as pessoas só olham e falam assim, nossa, como tá alta a sua frequência. Mas ela não tem arritmia, não tem nada, nenhuma alteração, e sempre foi o padrão dela. Então, ok. Então, tudo depende do quê? Se aquilo já é o seu padrão, e por isso a avaliação é importante, para você saber se não tem nenhuma arritmia associada, se não tem uma alteração de pressão, nada, né, nenhuma alteração cardíaca associada, ou pulmonar também, ou se é realmente uma doença, alguma coisa que aconteceu. Ótimo. Então, hoje, tudo bem, a pessoa fala muito culpa do Covid, mas assim, sim, o Covid e algumas outras doenças, inclusive o próprio overreaching não funcional e overtraining, são condições que hoje alteram a frequência cardíaca e aumentam a frequência cardíaca. Então, é legal acompanhar? É legal, mas obviamente que é legal você ver o seu padrão. E aí, assim, Ana, eu sempre tive a frequência, por exemplo, para esse tipo de treino, 6:1, eu sempre tive a frequência em torno de 130. Mantive, continuo treinando, tá tudo certo, tá tudo ok. Poxa, e agora tá dando 160. E, sei lá, tô mais cansado, tô não sei o que, mas assim, eu continuo treinando, eu tô isso. Legal investigar? Pro mesmo tipo de treino, de um mês pro outro, ou de uma periodização pra outra, tá muita diferença. Opa. Ou, no meio do treino, do nada, acho que meu relógio tá estranho e tá dando uns 190 e volta, uns 190 e volta. E tal, mas eu tô aqui, será que é interferência do relógio? Por via das dúvidas, vai fazer um teste, vai fazer um holter para olhar se realmente é uma interferência do relógio, porque tem a questão do sensor, né? Ou se não só isso, se pode ter uma arritmia também. Ótimo. Doutora, e uma coisa que a gente anda acompanhando bastante, até nas redes sociais, assim, é um dos pontos que a gente fica meio perdido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê muitas pessoas pregando saúde, a gente vê também uma coisa muito desenfreada, assim, de viva como você quer, seja feliz do jeito que você quer, e assim, tudo bem. Mas a minha pergunta para você é a seguinte,
principalmente para as pessoas que praticam esporte, o quão prejudicial é essa questão do peso, né? E principalmente da alimentação. Na verdade, assim, para todo mundo, tá? Peso e alimentação é, tipo, de extrema importância. Não adianta, eu tô acima do peso, eu tenho uma obesidade, e a obesidade, assim, não é, eu falo acima do peso porque peso é medida burra, né? Então, peso de gordura mesmo, quantidade de gordura. Então, eu tenho uma quantidade de gordura mais elevada, eu tenho isso, mas eu sou saudável. Todos os meus exames laboratoriais estão normais. Nossa, eu escuto muito isso das pessoas. Não tá. A gente já sabe que a obesidade, ela é uma doença hoje, cada vez mais vem se falando sobre isso, sobre a obesidade como uma doença também. Independente da glicemia tá bonitinha ou do colesterol tá bonitinho, entendeu? Independente disso, a obesidade, ela tem uma questão de doença, tá? Então, a gente tem que ficar atento com isso, muito atento com isso. E aí, na atividade física, a mesma coisa, entendeu? Parâmetro é o mesmo. Tem gente que fala assim, eu corro pra comer, né? Então, mas a gente tem que ter um limite. Eu falo que assim, a gente tem que aprender a fazer boas escolhas, exatamente. Então, assim, hoje eu dei uma exagerada, tá bom. Então amanhã eu dou uma segurada, nos próximos dias eu dou uma segurada. Eu sei que eu gosto de beber um vinho, então tudo bem. No dia que eu vou beber um vinho, eu falo que assim, Ana, tá, no consultório, dificilmente eu falo assim, nunca ou sempre. São muito, muito fortes essas palavras. Exatamente, até porque ninguém aguenta. Se eu pegar... Eu não sei se você é um profissional, né, doutora? Mas mesmo nem profissional eles, né? Não aguenta, por quê? Tem a fase de competição, a fase de preparação, a fase de competição e o período off. No período off, você vê os jogadores de futebol. No período off, o que acontece com eles? Voltam 3, 5 quilos mais gordos e tal. Depois entram tudo na linha. Porque ninguém aguenta ser 100% do tempo, 100% das vezes... Saudável, né? 100% saudável. Assim, sabe, totalmente arrisca. E eu falo que não vive. Tudo bem, eu vou te fazer o seguinte, vou te propor uma dieta super restritiva, você vai super melhorar a performance, isso, aquilo e tudo mais. Beleza. Aí... o pessoal vai te chamar pra ir tomar um café ali pra conversar. Tá bom. E aí eles vão comer um pão de queijo. Mas você não pode. Mas aí tudo bem, eu levo minha marmita. Beleza. Aí eu vou chegar, vou falar pra você, tem uma inauguração de alguma coisa esportiva e tal, vamos lá e tal. E aí estão passando um coquetel. Eu não posso. Aí quando você começa assim, até a própria pessoa começa... eu não vou mais, né? Porque todo mundo vai estar comendo. Começa todo mundo a se isolar de Você tudo. começa a se isolar. E aí vai ficando pior. Aí você causa outros problemas que não só essa questão da dieta. Então tem que ter, obviamente, a gente tem coisas que o ideal é que não, o ideal é a gente evitar e tudo mais, mas que eventualmente vai acontecer. Legal. Então, eu acho que esse é o grande ponto, é a gente entender... eu preciso ter uma dieta saudável, o ideal é eu saber fazer boas escolhas, eu ter uma boa ingesta de proteína, uma boa ingesta de fibra, eu não zerar o carboidrato, porque esse negócio de zerar carboidrato também é muito complicado, ainda mais para corredor, mas eu também não preciso o tempo todo só ser assim, entendeu? Ótimo. Mas óbvio que eu tenho que tentar manter Ótimo. 2 perguntas polêmicas pra gente finalizar, minha. Eu deixei as 2 polêmicas por último. Doutora, primeiro... a gente sempre vê muito embate de álcool versus esporte, né? Eu não vou nem falar de droga, porque droga não é algo habitual. Vou falar de álcool, porque é uma coisa que o ser humano é habituado, né? Socialmente gosta de beber um vinho, uma cerveja, ou outras coisas. O quanto o álcool é prejudicial para alguém que quer performar mais? Não vou nem falar do iniciante. O iniciante, ok, com moderação, tudo. Mas uma pessoa que tá pensando já em migrar, poxa, eu corro maratona, eu tô indo pro meio Iron, ou vou fazer um full... o quanto isso é prejudicial, não falando dos esporadicamente. Esporadicamente você já explicou que é saudável. Exato. Mas aquela pessoa que gosta. E a gente vê muitas pessoas falando, eu performo e bebo todas, assim. Eu já vi, a gente já recebeu pessoas aqui que falam assim, eu não abro mão do álcool e não me prejudica. Mas a parte médica, o quanto isso é prejudicial pro final, lá, pro seu desempenho. A gente sabe que tem uma perda. Ele tem N questões, tanto inflamatórias, né, como até calórica, tudo mais. Então, há uma perda, tem uma alteração, mas é aquilo que eu falei, às vezes eu tirar sem... claro, né, se essa pessoa que fala que não abre mão, não é uma pessoa que beba em excesso, né. Eu tomo uma taça de vinho 2 vezes por semana e eu não vou abrir mão disso. Ele sabe que ele deve ter uma perda
né, na performance e tudo mais, mas às vezes eu tirar isso dele também total, prejudica mais. Então, realmente é extremamente polêmico, porque muitos médicos vão falar assim, não, tem que tirar totalmente, álcool não combina com... Realmente, não combina com performance e tudo mais, mas eu tô falando de um atleta de elite, tô falando daquela pessoa que realmente tá indo pra ganhar, ou eu tô falando alguém que quer se superar? De quem que eu tô falando? E aí, qual também é, né, o peso disso? O peso emocional, o peso social, o peso de tudo isso. Eu tenho uma paciente que ela veio pra mim até por uma questão, era uma ação que a gente estava fazendo até com uma marca de tênis e tudo mais, pra uma prova, antes de uma meia e tal. E aí ela falou pra mim, tô indo pra minha primeira meia, na verdade, já estava indo para a primeira maratona. E aí, tal, e assim, olha, é o seguinte, eu zerei tudo, eu não tô comendo doce há 6 meses, eu tenho um gole de álcool na boca há 6 meses, eu tô isso... E aí, quando veio, dentro dos exames, eu falei, seguinte, você tá num overeating não funcional, você tá quase caindo para um overtraining, isso faltava 1 mês e pouco pra prova. Nossa, tá no pico ainda. Exatamente. Aí eu falei, ai meu Deus. E assim, primeira vez que veio pra mim e tal, eu falei, que legal, né? Porque quando você ainda tem uma relação, é mais fácil. Agora, você vai no médico a primeira vez que te mandam, e aí ele fala assim, olha... Você tem que dar uma dura na pessoa. Não é uma situação fácil. E aí, cheguei e falei pra ela assim, olha, é o seguinte, você vai precisar ficar parada e viver um pouco, assim, as próximas 2 semanas, tá? E aí, ia faltar 1 semana e meia, assim, pra prova. Falei, e aí, obviamente que nessas horas eu também rezo, tá? E aí eu falei, bom, essa é a situação, a chance de você chegar em overtraining, chegar e quebrar na prova é muito pior e tal. Conversei com ela e ainda expliquei pra ela, porque às vezes as pessoas acham que quando entram num overtraining e tal, é o erro do treinador. Não necessariamente. Porque muitas vezes o treinador passa o treino, você pode até fazer perfeito, você pode até dar o feedback perfeito, só que outras questões que não só o treino contam. Exato. Como é que tá seu sono, como é que tá o estresse do trabalho, quanto você está trabalhando, como você está comendo, sabe? Então, assim, ela não estava comendo nem doce, nem álcool, nem nada. Mas ela estava o quê? Em reunião direto, ela diretora de uma grande empresa, então assim, cargo bem alto, eventualmente ela conseguia comer uma salada, alguma coisa assim, ela estava optando sempre pelo saudável, só que estava dormindo pouco, estava estressada. Muito estresse lá no alto. Aí deixei ela parar desse tempo, né, e aí ela voltou, falei, tá, aí o primeiro desafio foi, ela olhou pra mim e ela falou assim, é o seguinte, eu falei pro meu treinador, ele te xingou até Deus me livre, pra não dizer né, de quando pra onde, entendeu? E ele disse que eu não ia terminar a prova por sua causa, porque eu ia ficar 2 semanas sem treinar. Eu falei, então, você explicou pra ele que eu falei que... Eu não tô dizendo que ele é um mau profissional, ao contrário, que na verdade é um contexto todo, né? Não é só um ponto. Não sei o que, ele falou, não sei o que, mas eu resolvi fazer. Eu falei, tá. Ela falou, sabe o que eu percebi? Eu queria matar as pessoas da minha empresa. Eu não tava aguentando conviver com ninguém. Eu olhava para as pessoas, eu me irritava com elas. As pessoas estavam dizendo que eu estava insuportável. E claro que pelo meu cargo, as pessoas tinham medo de dizer que eu estava insuportável. E aí, quando eu dei essa baixada, eu passei a ficar suportável, a me suportar mais e a perceber que eu suportava melhor as pessoas e, consequentemente, ficar mais suportável para as pessoas. Então, eu percebi que melhorou o ecossistema. Exatamente. Eu realmente estava num ponto ali que não estava muito certo. Mas, óbvio, não vou te dizer que eu não estou preocupada com o que o treinador me falou de que eu não vou terminar a prova. Aí você respira fundo e fala, tá, beleza. Aí fizemos exames, tá bom, você tá melhor e tudo mais, então agora volta, mas assim, agora é só um polimento e tal. E aí eu falo que eu posso falar de treino, porque... Você entende dessa parte exato, também. eu me formei nisso, educação física, treinamento esportivo, então eu continuo dando aula disso pra médico, então é outra história. E aí eu falei pra ela, assim, então você vai fazer um polimento, vai fazer isso, não, beleza, tal. Bom, no dia da prova, obviamente, tava eu lá nas redes sociais atualizando pra ver se ela postava que chegou, né? Quando ela chegou, ufa, chegou. Porque, óbvio, ele também jogou com o emocional dela, né? Então, aí você estiga ali, né? Você não vai conseguir. Aí ele também não jogou muito a favor, né? Até porque ele se sentiu ofendido com isso. E aí ela falou, depois ela foi fazer um novo ciclo pra maratona, e ela até postou nas sessões, ela falou, olha, é o seguinte, o meu primeiro ciclo eu fui muito rígida, eu não comi um chocolate, eu não sei o quê. Dessa vez, eu vou só tentar fazer escolhas mais inteligentes e tudo mais, pra que seja um ciclo mais leve. Porque eu passei 6 meses da minha vida me privando de tudo.
Ótimo. E eu vi que não foi legal pra mim. Então é isso. Ela é uma atleta de elite? Não. Ela queria melhorar a performance? Queria. Mas qual foi o custo pra ela? O custo Sim. emocional, Sim. o custo social e tudo mais pra ela. Ótimo. Então acho que a gente tem que dosar tudo isso. Se eu falar faz bem? Não vou falar que faz bem. É bom pra performance? Não é bom pra performance. Mas também tirar 100% pode ser que prejudique ainda mais. Agora é obrigatório? Poxa, acho que é todo um contexto que a gente tem que avaliar. Quem a gente tá avaliando? Então, eu tenho atletas de elite, que aí é outra história. Aí a gente tá falando de elite, a gente tá falando de outras coisas. E, então, como que a gente vai dosar tudo isso? Ótimo. Aulas, hein, Liminha? Aulas, hein? E pra gente finalizar, doutora, a mais polêmica de todos os tempos, que eu venho debatendo isso com todos os profissionais que vêm aqui. Doping no esporte. Como tem sido isso pra você no dia a dia, sem citar nome de paciente, nada? E como lidar com esse mal que a gente já tem há muito tempo no esporte, mas que a gente vê uma crescente muito grande nos amadores. Não tô nem falando de profissional, falando nos amadores que... E aí o que eu fico mais pé da vida, a pessoa se dopa, trapaceia para ganhar uma cesta de café numa corrida aqui em São Paulo que você compra por R$50 no mercado. Que às vezes nem... E gastou muito mais, com certeza, nas outras coisas. Exato. Eu acho que assim, é um problema hoje, é muito complicado. As pessoas não estão pensando no que estão fazendo. Muitas vezes estão fazendo coisas assim, por performance e por estética, que tá passando dos limites, entendeu? Eu falo o seguinte, tá? Falo também, não sou nem aos céus, nem à terra, tá? Por exemplo, tava falando muito do uso de hormônios, né? Tem indicações? Tem indicações, ponto. Se a gente for falar de uma mulher na menopausa, fazer uma reposição hormonal, entendeu? Um homem efetivamente com hipogonadismo, que tá tendo perda de massa muscular, perda de massa óssea. Então, assim, são doenças, são alterações, são condições que é necessário. Uma mulher com endometriose, sabe? Então, assim, tem situações que são... necessárias. Exatamente, são obrigatórias, sabe? Mas, assim, são extremamente importantes. Você vai deixar uma mulher, vai falar, não vou deixar uma reposição hormonal pra mulher, porque senão isso, aquilo... E aí vai deixar ela não dormindo, ela, sabe, fogacho. Então, assim, nem aos céus nem à terra. Tem gente... E você já deve ter ouvido muito assim, não, eu sou contra tudo. Não, eu não posso falar isso, que eu vou estar sendo hipócrita se eu falar isso. Porque tem implicações, tem questões e tem situações que são efetivas e extremamente importantes. Ponto. Tem muita gente usando para estética, performance, não sabem a implicação disso no futuro, não acompanham, até porque muitos profissionais que fazem uso não falam o porquê, não sabem, e não acompanham efetivamente, faz só o exame de sangue lá, mas não é só no sangue que influencia em muitas outras coisas, inclusive no coração, tá? E o pessoal tá muito por modinha, tá muito por redes sociais, tá muito por aquilo. E, ao mesmo tempo, por um outro lado, também tá muito, assim, às vezes sem saber. Então, eu tive um paciente meu que na verdade, ele veio pra mim, que a namorada dele é minha paciente, e que ele veio após passar num médico, que falou, sua testosterona tá baixa, não, imagina, você tá doente, você tá isso, aquilo, você tá querendo voltar a correr, então você precisa disso, e fez um protocolo lá, sem controle nenhum, ele desencadeou um problema de tireoide, então ele fez um hipertireoidismo, com alteração cardíaca, com tudo que levou à falência da tireoide dele, e hoje a gente tá tratando ele. Ele ganhou, provavelmente para sempre, um problema de tireoide, que a tireoide dele parou de funcionar. Além disso, veio com N outras questões. Se eu começar a elencar aqui, você fala, meu Deus, por um uso inadequado. E assim, ele não foi procurar por isso. Ele queria voltar à atividade física. E aí ele falou pro profissional, eu quero voltar à atividade física. E aí o profissional colocou, ele não sabia nem exatamente o que estava sendo colocado. Então, tá acontecendo isso? Tá, já tive problemas, já tive pacientes intoxicados por T3, que é um dos hormônios da tireoide, que a gente não costuma prescrever, porque para uso para emagrecimento, já tive, ou para aumentar o metabolismo, já tive com muita arritmia, com muita coisa, podia ter tido uma parada cardíaca só por conta do remédio. Então, assim, tem de tudo. A gente tem visto, assim, alguns atendimentos falando de prova, assim, sim, por conta disso. A gente tem visto alguns atendimentos com isso, sim. Mas
Eu acho que bem poucos, falando no geral, assim, bem poucos nas provas. Eu vejo muito mais em consultório a nível crônico, sabe? Depois de um tempo, né? Exatamente, porque não é tão agudo. E aí, por isso que também é tão difícil, entre aspas, de controlar. Porque o efeito é muito ganho é bom, rápido. o ganho é muito rápido, mas os problemas, eles vêm muito a cavalo, sabe? Certo. Então, eles não vêm tão rápido assim. Ótimo. Aulas, Liminha. Pessoal que tá em casa, rapaz, olha, doutora, obrigado. Sempre muito bom conversar com profissionais qualificados, que entendem do esporte e que nos dão dica. Eu acho que hoje na internet, com o avanço das redes sociais, a gente anda vendo muito especialista em muita coisa. Às vezes a pessoa não é nem especialista na área dela, mas ela quer ser especialista na área dos outros. Então, muito bom trazer vocês aqui para explicar, principalmente falando de coração, que é uma coisa muito séria, que não tem nada a ver com idade, tem a ver com cuidado, né? Exatamente. Então, com precaução. Então, obrigado por ter vindo. Muitas dúvidas que eu tinha, inclusive que eu faço check-up todo ano, mas às vezes a gente faz um exame e não pergunta do porquê a gente está fazendo aquele exame. Então, obrigado por me ajudar as pessoas que estão em casa. Eu acho que vocês que estão trabalhando na área, acho que vocês devem muito continuar fazendo essas campanhas, para as pessoas irem sim se cuidar, fazer os exames, que é importante. É muito mais importante do que você comprar um suplemento. Às vezes as pessoas, né, gastam dinheiro com suplementação, gastam dinheiro com tênis de placa, gastam dinheiro com shorts da moda e esquecem de investir no básico, que é ir no médico, fazer os exames, para depois você pensar em coisas secundárias. Então, exatamente. Muito obrigado. Obrigada a você pelo espaço e tendo mais dúvidas, sendo que for, conte aí comigo. Show. Liminha, bota a rede social da Doc aí na tela. Vocês que estão interessados em passar, viram que é uma pessoa que entende do esporte, entende da corrida, isso é muito importante, gente. Não é porque eu tô aqui com ela de frente a frente que eu tô falando isso. Eu mudei totalmente meu mindset com médicos. Hoje eu só vou... O médico corre, o médico entende de corrida, o médico sabe do nosso métier, sabe? Beleza, então eu vou nele porque eu sei que ela vai falar a mesma linguagem que eu, não vai me bloquear se for algo simples. A gente vai tratar a causa e não vai me podar do meu esporte que eu gosto de praticar. Então, entrem em contato lá, Clínica Nihumana, certo? Isso. Tem ali no arrobinha, a gente também vai deixar na descrição do grupo. Entrem em contato, marquem a consulta de vocês, façam os exames e sejam felizes praticando esporte por muito tempo. Não pensem em melhoras rápidas, pensem numa longevidade no esporte, que eu acho que é o mais importante, né, doutora? Exatamente isso. E aí, vão me visitar nas tendas médicas só pra falar oi, pra conhecer, e não porque precisam. Eu ia falar, vou passar só pra dar um oi, pegar um saquinho de gelo no máximo pra botar no joelho e no tornozelo, galera. Que não precise nem isso, mas pelo menos vai dar oi. Eu brinco pros meus pacientes que têm que pedir a bênção, entendeu? Então eles passam na tenda médica pra falar oi, mas pra falar oi, não porque precisam efetivamente ser atendidos lá. É isso aí, é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, bate-papo de altíssima qualidade. Então não deixem de deixar o like de vocês, sigam a doutora na rede social dela, muita informação legal, sigam a clínica também, marquem a consulta de vocês, se cuidem pra gente se ver nas provas, dar risada, tirar foto e curtir a corrida por muito tempo, certo? Grande abraço pra vocês, nos vemos na próxima. Valeu!